Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a lua cheia que nós teremos essa semana, no dia 11 de agosto, às 23h35 da noite. A lua tá passando pelo signo de Aquário e ali ela tá esbanjando esse brilho, né? Esse brilho onde ela explode no céu e aí a gente recebe todas essas energias. E o que a gente vai fazer com tudo isso? Então vamos entender um pouquinho, mesmo porque o céu essa semana está com muitas tensões, a gente diz, né? Tem alguns planetas que puxam para o lado, outros que puxam para o outro. E aí aqui embaixo a gente sente tudo isso de uma forma bem intensa. Então tô aqui para contar um pouquinho para vocês o porquê e o que a gente pode fazer para dar uma amenizada nisso tudo, tá bom? Então essa semana é como se a gente estivesse vivendo uma semana assim de superação e de persistência. Essa lua cheia em Aquário, ela vai pedir para que a gente persista nas coisas que a gente se comprometeu. Aquário é uma energia muito responsável, ele tá aqui pelo todo, ele tá aqui para fazer e promover essas grandes transformações. Então é muito importante que a gente também se responsabilize e persista nas coisas que a gente começou a desenvolver e que a gente sabe que de alguma forma tem um bem para o maior, para o coletivo, para uma mudança de mentalidade. Então, vamos falar um pouquinho dessa lua cheia em Aquário, né? O que significa primeiro uma lua cheia? A lua cheia é a explosão máxima da energia, né? Até quando eu fazia yoga, o professor, ele comentava sobre isso, né? Que dias de lua cheia, né? Não são dias muito bons para fazer práticas, porque você tá com a energia tão no externo, você tá externalizando tanto essa energia que às vezes você esquece de se concentrar e de trazer a presença. Então, isso pode acabar machucando, né? Pensando numa aula de yoga, assim, que às vezes exige que você fique, né, de ponta cabeça, faça alguns movimentos mais intensos. Mas então, vamos pensar na nossa vida. Na nossa vida, a gente não vai conseguir fugir da lua cheia. E aí, esses dias que a energia, ela tá extremamente, assim, potente no céu, o que esses dias mais pedem pra gente, apesar de tudo, todo o significado, é a presença. A presença no aqui e no agora, pra conseguir entender. Ela tá tentando quebrar essas correntes que aprisionam gerações, a massa, né? Então, essa energia aquariana, ela vem querendo compartilhar, principalmente compartilhar o conhecimento. Ela tá muito disposta a mudar a forma que a grande massa pensa, porque a grande massa, ela é levada por uma linha de pensamento que é a linha mais fácil, que é a linha mais imediatista, digamos assim, e a gente sabe que nem tudo na vida é imediato. Às vezes tem coisas que precisam de um aprofundamento. E é isso que a energia aquariana ela vem trazer. Ela vem trazer essa responsabilidade pelos nossos atos. E aí sim a gente consegue de fato aprender as lições que a gente veio e compartilhar essas lições com os outros. A energia aquariana ela vem muito também trazendo isso, né? Não tenha medo de compartilhar sobre o que você estuda, sobre o que você pensa. Ninguém vai roubar nada de você. Quanto mais você compartilhar, melhor vai ser. E eu tô falando isso porque essa energia de Aquário, né, dessa lua cheia, ela pede um pouco para que a gente olhe, né, o que de fato a gente está levando para o mundo, o que de fato dos nossos valores a gente quer colocar no mundo. E será que eu realmente estou fazendo isso? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu parei de me questionar em algum momento e eu só comecei a andar com a massa? E parei de pensar com a minha própria cabeça? Então essa lua cheia em Aquário, ela vem trazer esses questionamentos. Qual é o caminho que você está seguindo? Esse é o seu caminho? É o caminho que está ali na sua luzinha interior? Porque a energia de Aquário, lembra, né? Ela está exatamente oposta a Leão, mas ela traz essa luz para que seja brilhada para os outros também conseguirem enxergar, para os outros também conseguirem se inspirar nessa luz. Então, eu acho que já passou da hora da gente saber qual é o caminho que realmente ressoa com o nosso coração. Então, falando um pouco mais, né? A energia de Aquário é aquela energia de libertação. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é aquela energia que quer quebrar as correntes, que quer que as pessoas sejam livres e sejam livres na sua forma de pensar, de se expressar. E por isso que ela traz muito essa essência da libertação, né? Quando a gente tá com a mente liberta, nada pode segurar a gente. Você pode estar... um exemplo claro disso, né? A gente teve Nelson Mandela, que ficou preso, mas ele ainda tinha as ideias, ele ainda tinha os pensamentos. E mesmo assim, isso conseguiu chegar no mundo. Essa ideia
tão libertária que ele mesmo, né, criou e propagou. Então, isso é muito a energia aquariana, né? Essa energia de libertação da mente. Eu enxergo muito assim. E é por isso também que a gente fala, então, que essa energia ela é muito revolucionária, né? Porque ela quer fazer essas mudanças. Só que para ser revolucionário, a gente vai ter que ser muito responsável e assumir de fato todas essas responsabilidades que a gente se comprometeu. Não tem como ser amador nesse momento. Não tem como você chegar num certo ponto e desistir. Não tem, porque tem muita gente atrás de você esperando e querendo que você... não é que você vai guiar, mas pessoas que realmente estão se baseando nessa força de transformação que você começou a propor. Então, se essa grande força de transformação desiste, a transformação de fato não acontece. Então, isso é um pouco também do que vai ser, do que vai reverberar pra gente, acho que internamente, né? Quais foram as coisas que você se comprometeu e que agora chegou a hora de realmente assumir essa responsabilidade. E aí a gente vai pensar onde que isso tá pegando na nossa vida, né? Quais são os lugares da sua vida que estão pedindo por essa transformação e que, assim, não dá mais. Você já viu, você já olhou, você já sabe que é nesse lugar que, se você não promover as grandes mudanças com uma persistência e responsabilidade, não tem como manter, não tem como prosperar, né? A energia de aquário, ela é próspera, ela tá subindo, ela sobe na vida, né? Ela permite que todos expandam, porque todos têm uma luzinha para ser propagada. Então é um pouco disso. Se você não fizer dessa forma estruturada, organizada e responsável, você vai ter que aprender a lidar com todas essas situações na crise. E o que é a crise? A crise é o caos. Você vai aprender no caos? Vai aprender. Mas a gente vai ver que o caos ele vai te levar para lugares muito mais sombrios e às vezes é um pouco mais difícil de sair. Então, nesse momento, questões que estão assim muito confortáveis na nossa vida, elas vão ser chacoalhadas, elas vão ser mexidas de fato, e para que a gente consiga olhar e para que a gente consiga fazer de verdade assim essa virada, né? Essa grande virada de chave nessa área que está sendo... É como se ela tivesse um farol, assim, não tem como você não saber qual é a área da sua vida que está pedindo por mudança, né? Se você não souber, uma coisa que você pode fazer é olhar o seu mapa natal e ver aonde que você tem essa energia aquariana, qual das casas que você tem essa energia. Cada casa, dentro do mapa natal, ele simboliza um aspecto da sua vida. Então pode ser que sim, que isso esteja reverberando ali, naquele lugar para você, de uma forma gritante, e que se você não olhar agora, você tá meio que perdendo uma oportunidade de receber essa potência, né? Então, é um pouco disso que vai acontecer. E uma coisa muito importante que eu queria também deixar aqui registrado é que isso aqui que eu tô fazendo, gente, é uma interpretação muito rasa. Para você conseguir, de fato, entender uma grande mudança na sua vida, a única pessoa que vai saber e que vai poder te dizer isso é você. Não sou eu, não é ninguém, é você. E é você que sabe da sua vida. Se você ainda não tem esse domínio sobre a sua vida, talvez já tenha passado o tempo de você saber. Porque enquanto você não tem domínio sobre o que está acontecendo na sua vida e para quem que você está dando o poder da sua vida, você está perdendo o seu tempo. Porque você não está aqui a passeio. Então, eu acho que às vezes a energia aquariana ela pode ser um pouco... Parece rude, porque ela não vai passar a mão na cabeça e vai falar, tá tudo bem se você não olhar pra isso agora. Não tá tudo bem, gente, não tá tudo bem. Já passou do tempo, né, da gente começar a se responsabilizar pelas nossas ações. Então, às vezes, a gente fica buscando muito a resposta, né, aqui, rodando o Instagram, assim, eternamente, e lendo posts e perdendo tempo. Eu não tô falando que isso não é uma ferramenta boa, isso é uma ferramenta incrível, mas a resposta da sua vida não está aqui. Não está. Não adianta você querer que a resposta da sua vida esteja num post carrossel do Instagram, gente. Isso você tem dimensão do quanto você tá dando de poder da sua vida na mão de alguém. A resposta da sua vida não vai estar num post que tá falando ali dicas, não é isso. Entenda que tudo isso conspira para que você se torne um ser melhor, mas não é só nisso. Você vai ter que ir mais fundo. A energia aquariana tá te pedindo essa responsabilidade. Então tome ela na sua mão, assuma esse poder e busque pela sua evolução espiritual, que é só isso que a gente tá fazendo aqui.
A energia aquariana, ela quer que a gente pense. Lembra que ela tá libertando a gente dessas correntes, né, que aprisionam a nossa mente? Então, Aquário, ele quer que a gente pense com a nossa própria cabeça. E é isso que ele vem transformar em nós. Para que você pare de dar o seu poder na mão dos outros. E isso é, assim, o clássico, né? Os aquarianos, eles têm essa vontade de compartilhar sobre o conhecimento, de que todas as mentes se iluminem. Talvez eles nem saibam disso, mas eu percebo. Então, é um pouco sobre isso, né? Porque eles querem que as pessoas se apropriem da sua própria vida. Ninguém vai vir aqui te salvar. Você vai se salvar. Então, eu acho que essa lua cheia, ela vai trazer um pouco essa necessidade desse reconhecimento da sua própria luz, para que você leve isso para o mundo de fato. Então, nessa semana, né, até que chegue essa lua cheia de fato, se preocupa com a sua intuição. Presta atenção onde que ela está te levando, presta atenção o que ela te diz que você precisa de fato seguir para você ter um novo rumo, para você encontrar uma nova direção, para que você veja esse novo caminho sendo iluminado na sua frente, né? Para de colocar tanto, dar tanto o seu próprio poder para o outro. Tenha mais conexões com você mesmo, né? Busca mais por essa luz interior. Então, isso fala muito sobre Aquário, né? E pensa que tudo que você decidir, de alguma forma, impacta outras pessoas, né? E tudo isso reflete num grande emaranhado. Eu acho que passou já do tempo da gente entender que Aquário tem esses grandes valores sendo colocados para o coletivo. Então, será que o que eu tô fazendo tá sendo benéfico para mais alguém, para o todo, né? Ontem, então, dia 8/8, a gente já começou uma energia ali que tava falando de aspectos abertos com Quiron. Quiron é esse elemento no céu que traz a grande dor da nossa vida, e ela realmente dói, e ela dói a vida inteira. A gente aprende a lidar com ela, e cada vez ela vai vir de uma forma diferente, então a gente vai se empoderando e se apropriando dessa energia, né, que é Quiron. E o Quiron do céu, agora, tá passando pelo signo de Áries, que é uma energia que vai falar muito sobre inícios, sobre personalidade, né? Então ontem pode ser que tenham acontecido situações que trouxeram um pouco dessa dor relacionada à nossa autoconfiança, a quem somos no mundo, né? A autoconfiança também vai trazer muito sobre esse arquétipo do guerreiro, que é o arquétipo de Áries, né? E aí, gente, qual que vai ser a única forma de você encontrar de volta essa sua autoconfiança, né? A única forma de você encontrar de volta a resposta que trazia de volta essa sua confiança é olhar a sua essência. Quando você olha a sua essência, você olha para o seu brilho, você olha para os seus valores de fato e você acredita nessa sua luz, você consegue sair dessa situação. E aí, quando a gente começa a colocar quem sou eu, né? E quem sou eu de fato? E dentro dessa situação que tirou a minha autoconfiança, o que eu estava planejando fazer? E aí, isso pode ter, de alguma forma, abalado essa confiança. Quando você coloca a sua essência na situação, é como se ela começasse a clarear, assim, e a gente começa a viver esse esclarecimento. Então, para que isso mude, você tem que começar a buscar dentro de você os seus reais valores, né? O que você realmente acredita na vida, o que faz sentido para você. Então, tenta colocar, né, esses seus valores para resolver essa situação, que parece uma situação que não tem resolução. E eu prometo para você que quando você fizer isso, a situação, ela meio que abre, assim. Porque nós somos luz. E quando a gente coloca a nossa luz para iluminar o nosso caminho, ele se abre, ele se ilumina. Porque só nossa própria essência que pode abrir os nossos próprios caminhos. E isso é muito bonito, né? Então, quando você se sentir um pouco perdido nesse sentido da autoconfiança, que pode ter vindo um pouquinho ontem, lembra disso. Volta para dentro de si e encontra a sua luzinha interior. Nesse momento agora eu quero fazer uma inserção de alguma ferramenta para você utilizar no dia de hoje, pensando um pouquinho nessa parte de olhar para dentro, de entender o que tá chegando para você entender quais frutos você tá colhendo, né? Então hoje você tem a possibilidade de utilizar o quartzo fumê, esse cristal. Eu peguei essa ideia de um post, né, que o Edu compartilhou hoje. Por que o quartzo fumê, né? Porque ele vai ajudar a gente a enxergar as nossas sombras.
E então eu trago aqui algumas perguntinhas, né? Será que isso que tá me incomodando, né, não é uma parte de mim mesmo, de mim mesma que eu não assimilei? Será que isso não é uma sombrinha e que eu não tava querendo olhar e agora eu tô tendo a oportunidade, né? E aí, quando você olhar para essa sombra, você vai entender de fato se era isso ou não. Então, eu acho que tudo vai ter um pouco de conexão, né? Se a gente olhar e pensar que a gente está vivendo esse início dessa energia de lua cheia que está pedindo esse empoderamento e essa responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas ações, o que está chegando e que está te incomodando, que você de fato ainda não tinha olhado, né? Dá uma meditadinha com esse cristal e ver se faz sentido essas perguntas, ver se isso ainda é uma parte sua que você precisa assimilar. Com certeza sinto lhe informar, mas as coisas elas vêm para que a gente aprenda e não adianta culpar os outros, porque realmente a gente está aqui como um ser em evolução. E aí a gente pode utilizar, então, dos nossos queridos amigos como uma forma de dar uma mãozinha pra gente. E aí, você está lá no limbo, olhando para essa sombra, você foi lá, meditou com seu querido cristal. Você está passando por essa situação, você entendeu que essa situação ainda é uma sombra que estava reverberando para você e você atraiu ela porque você tinha que entender sobre essa sombra e evoluir nesse aspecto. Gente, é isso. Não tem como você passar para uma lua cheia em aquário, que já tá pensando no todo, que já tá querendo compartilhar as coisas boas com o todo, se você ainda tá vibrando ali na sua sombra e não tá admitindo que isso foi parte de um desalinhamento seu. Então é um pouco disso, né? Esse cristal ele vai ajudar a gente a enxergar que isso ainda é uma parte a ser evoluída. Vamos entender um pouquinho então a energia do dia 10, amanhã, quarta-feira. Dia 10 é um dia muito forte, um dia muito inquieto, com muita energia no céu. Quando a gente fala que tem muita energia no céu é porque os planetas eles estão com aqueles ângulos muito exatos e é como se eles realmente se puxassem, né? A força magnética entre eles e gravitacional, ela tá muito intensa e isso reflete em nós. Então é um dia que tá rolando muito essa inquietação energética. Então o principal é para que você esteja presente, entenda os movimentos do dia, entenda os sinais, entenda tudo que chegar, anota, né, as coisas que chegarem e que chamarem a atenção. Isso pode ser pessoas que te trazem frases, enfim, coisas que você acha que fazem sentido. E aí, aos poucos, você vai assimilando as coisas que vão chegando durante o dia e quando você olha esse contexto todo, aí sim você entende. É aqui que está o meu ponto final. Então, aqui, nesse momento, quando você consegue olhar para todos esses sinais que vieram, talvez você enxergue a situação e você fala, chega, é aqui que eu não aguento mais, é aqui que não faz mais sentido para mim, que não desce mais essa situação. Então, não se apavore. Se você estiver se sentindo assim já, ou amanhã, né, maravilha, porque tá começando realmente a chegar a mudança para você. Então, não tenha medo, fique feliz, mas para que você consiga entender melhor o que essa mudança quer te trazer, eu queria fazer uma outra sugestão de um cristal, que é o cristal mestre, é um cristal de quartzo, né, mestre, ele tem uma formação específica. O cristal mestre, janela, o que ele faz? É como se ele te desse uma janela para você olhar, mas na verdade ela acaba sendo um espelho. Então, é como se você olhasse e olhasse através do espelho, e aí você enxerga o que você tem que mudar, afinal de contas, né? Se é que isso não estiver claro para você, né? Se isso não estiver claro amanhã, eu sugiro usar esse cristal. Eu, inclusive, tenho usado ele esses dias e ele tá me ajudando a enxergar, né? A ver as coisas com um pouco mais de clareza. E aí você entende, assim, né? Qual é a parte de mim que ainda tem que ser requalificada, que ainda tá precisando, né, desse olhar um pouco mais profundo, né? Se você já tá há um tempo buscando por questionamentos internos, se você já tá construindo essa base firme, estruturada, né, buscando as respostas dentro de você, para que cada vez você se torne esse ser espiritual, né, mais firme e mais coerente com do seu propósito aqui na Terra, pode ser que mesmo diante de situações como essa, que vai ser essa semana, que tem sido essa semana, que vai ser amanhã também, pode ser que as coisas elas fiquem organizadas para você,
pode ser que esse grande ponto de virada, ele seja mais sutil, ele seja mais fácil de passar e de assimilar, né? Mas se você ainda não está olhando para suas questões, se você ainda não está buscando por evolução espiritual, se você está ainda colocando a culpa nos outros e não está olhando para as situações que estão chegando na sua vida e tomando responsabilidade por elas, né? Se você ainda está muito nessa energia de vítima, de as pessoas não me entendem, pode ser, sim, que nesses dias muito intensos, como é o dia de amanhã, na verdade, ao invés de subir e evoluir e ir em direção para essa energia de aquário, que tem algo a ser compartilhado, você sinta que você tá, tipo, caindo num abismo e perdendo o chão, literalmente, né? Pode ser, você vai conseguir, né, sair desse caos e você vai conseguir evoluir, óbvio, mas vai ser um pouco mais desafiador. E aí eu tenho uma outra sugestão de um cristal para você, se você estiver passando por essa situação. Se você estiver, então, passando por essa situação, que é uma situação de transformação mais intensa, sem base, sem ter uma luz no fim do túnel, eu queria indicar um cristal para você, que é a calcita ótica. Essa aqui que eu tenho, ela inclusive, ela é uma calcita e ela tem uma inclusão, a gente fala, e ele tem esse tom rosa. Para mim ela é perfeita para esse dia, né? É mais fácil encontrar só a calcita ótica toda transparente ou de outras cores, mas, né, a ideia é que ela, para quem assistiu Vikings, ela ajudava nas navegações a encontrar o sol. Quando você encontrava o sol, porque ela brilhava, né? Quando a gente direcionava ela para o sol, você sabia onde estava o sol e aí você conseguia saber as direções. Então, para quem estiver passando por essa situação mais intensa, utilize uma calcita ótica, se possível essa que tem o rosa, para te ajudar a achar a sua direção. Obviamente que não é só usar, não é só colocar ela no bolso e pronto. A ideia aqui é que você busque a informação junto com ela. Então, gente, essa é a minha sugestão. Medite com esse cristal e tenta encontrar, então, um direcionamento. Se você tiver sem essa luz, sem essa luzinha no fim do túnel, nesses dias que estão muito intensos. Bom, na quinta-feira, que é o grande dia da lua cheia mesmo, a lua ela vai entrar no ápice às 11h35 da noite e ao mesmo tempo que a lua vai estar cheia, ela vai estar em conversa, né? Ela vai estar fazendo essas angulações que são muito intensas com o nodo norte e o nodo sul, que estão no céu, no eixo do poder, né? Que é o eixo escorpião-touro, touro-escorpião, né? Porque nodo norte está em touro e nodo sul está em escorpião. E isso fala muito sobre essa questão do que a gente vai fazer com o nosso poder. Será que a gente vai utilizar esse poder para algo maior e a gente vai expandir isso na lua cheia em aquário, né, pensando no todo? Ou será que eu vou ficar vibrando numa energia do ego, que é exatamente o oposto a essa lua, né, que são as baixas vibrações de aquário, e eu vou continuar ali no meu mundinho sem entender que eu tô aqui por uma coisa muito maior, né, do que eu. Então eu acho que basicamente a mensagem mesmo dessa semana que tá intensa e vai ficar intensa, não vai acabar, né? A gente tem que aprender a lidar com isso e eu acho que a gente tem que aprender da melhor forma, que é entendendo sobre os nossos valores, entendendo sobre o que faz sentido pra gente e colocando energia nisso, acreditando que o nosso valor e a nossa essência, aonde quer que a gente coloque, ele vai fazer diferença e ele faz a diferença no todo, porque nós estamos todos conectados, então assim, não tem como você deixar de fazer a sua parte. E como dicas também dos óleos essenciais que você vai poder utilizar para esses dias que estão mais intensos, eu sugiro o óleo de rosas, porque ele tem essa capacidade de acalmar o coração. Então, se você tá naqueles momentos de olhar para essas sombras, isso às vezes pode trazer uma certa angústia, você pode ficar ali naqueles pensamentos e voltando no passado, né? Então, eu gostei muito do efeito dele, então use esse óleo também e se beneficie disso nesses dias intensos que a gente tá vivendo. Um outro óleo essencial que eu também queria deixar como sugestão é o óleo de sândalo havaiano, e ele, apesar de trazer muito uma conexão assim mais yang, né, mais masculina, eu sinto que ele traz muito essa interiorização. Então, como que a gente vai
compreender sobre essas sombras, né? Se a gente de fato não for para dentro, não buscar isso dentro de nós, né? Então ele é ótimo para meditação, você pode usar ele para qualquer meditação que você esteja fazendo, com os seus cristalzinhos, usa ele junto, né, com o cristal quartzo fumê, que ele vai te ajudar pra caramba. Então fica aqui também as minhas 2 sugestões, né? Você pode ver o que faz sentido para você, mas ficam aqui as minhas 2 sugestões dos óleos essenciais para você usar junto com os cristais e para você ter uma semana power. Então é isso. Vamos aproveitar e vamos meditar e entender de fato quais são essas sombras que a gente ainda tem que resolver, quais são essas sombras que a gente ainda tem que requalificar, para que quando a gente leve a nossa essência, né, o nosso brilho interior que tá falando com os nossos valores, com o que tem valor pra gente, que a gente leve a nossa melhor parte. Então, eu fico por aqui e espero que vocês possam aproveitar ao máximo as energias dessa lua cheia em Aquário, que vai ser muito revolucionária, só que essa revolução ela tá vindo de dentro pra fora. Então não adianta você querer mudar o externo sem mudar o interno. Isso não é nenhuma novidade, né, pra ninguém. Mas é isso, gente. Então, espero que vocês fiquem bem e vamos seguir aqui, que o caminho é longo, mas se a gente pudesse ajudar, ele fica um pouco mais leve, né? Então tá bom. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.